primeira página do contrato deve constar as informações de identificação de todas as partes envolvidas. O contratante, a pessoa que está solicitando o serviço, o contratado, aquele que prestará o serviço, e o interveniente, a terceira pessoa que tem a ligação com o que ocorrerá, seja o dono do terreno, dono do imóvel, que não solicitou o projeto, mas está envolvido. Os dados eles são importantes para, em qualquer necessidade, conseguir encontrar ou contatar qualquer uma das partes. Alguns dados bem importantes de constarem são o nome completo, nacionalidade, o estado civil, profissão, o número dos documentos de identificação como CPF, RG, o endereço completo, números de telefone, sempre mais que um, e o endereço de e-mail. Então, fala aí. O que acontece agora? Dando sequência, apresentamos as cláusulas do contrato, onde a cláusula primeira seria o embasamento legal, que diz que o contrato ele foi elaborado seguindo todas as regras constantes no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 12.378, do ano em que ela está em vigência no momento, nas resoluções do CAU-BR, que em especial é 64, e na NBR 16.636, também do ano em que está em vigência. É no objeto do contrato que vai estar descrito o que o contratado, juntamente com as suas informações e seus dados, irá executar. Então, por exemplo, do que se trata esse contrato? Se ele é um contrato de uma reforma, é um contrato de um projeto que inicia do zero, que só tem o terreno, do que ele se trata. A cláusula terceira fala então sobre a especificação do projeto e é nessa cláusula que o contratante vai descrever o projeto que ele deseja e quais são as suas especificidades, como, por exemplo, no caso de uma residência, então qual é a metragem dela, a quantidade de dormitórios, sala, cozinha, dependência de empregados, garagem e outras coisas que ele achar pertinente que tenham no projeto, então é nessa parte que são descritas. O objeto do presente contrato deverá ser elaborado e desenvolvido pelo contratado com base na NBR 16.636 de 2017. Essa NBR, então, ela estipula as fases que devem ser seguidas para o desenvolvimento do projeto. A primeira etapa seria o levantamento de dados para a arquitetura e levantamento das informações técnicas específicas. A segunda fase é o programa de necessidades para a arquitetura. Terceira fase é o estudo de viabilidade de arquitetura. Quarta é o estudo preliminar arquitetônico. Quinta, o anteprojeto arquitetônico. Sexta fase é o projeto para licenciamento. Sétima fase é o estudo preliminar dos projetos complementares. Oitava fase, anteprojetos complementares. Nona, projeto executivo arquitetônico. 10ª fase, projetos executivos complementares. E 11ª fase é a documentação conforme o construído. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! A cláusula quinta, que trata sobre o valor do projeto, é nessa parte, então, que fica claro o valor que o contratante vai pagar para o contratado pela elaboração do projeto. E é nessa parte, então, que são estipuladas quantas parcelas e o valor de cada uma delas. Então, é muito importante nessa parte deixar muito claro que o contratante, mesmo que a entrega não ocorra no prazo que foi estipulado, o valor tem que ser pago e ele vai ser acrescido de uma atualização monetária conforme o Índice Geral de Preços do Mercado, da FGV. É importante deixar claro para o contratado que é de responsabilidade dele o recolhimento dos impostos, taxas, emolumentos federais, estaduais e municipais, contribuições para fiscais e previdenciárias. Também é nessa parte que vai ser decidido o que o valor do contrato vai contemplar. Quais são os projetos que estão contemplados nesse valor e quais são os projetos que não estão contemplados nesse valor, que caso o contratante queira, ele precisa fazer uma nova aquisição desses projetos, então, com um reajuste de um valor. Todas as despesas efetuadas pelo contratado que têm alguma ligação direta ou indireta com o projeto são de responsabilidade do contratante.
Então, todas as despesas que o contratado tiver e que não tiverem sido adiantadas pelo contratante, elas têm que ser reembolsadas mediante a apresentação das provas de pagamento, como recibos e comprovantes quitados, que devem ser devidamente preparados e assinados pelo contratado. Então, pode haver um acréscimo no valor da área a ser construída e os custos decorrentes serão cobrados separadamente mediante a assinatura de um termo aditivo do contrato. São igualmente cobradas as modificações feitas pelo contratante depois da aprovação do projeto. Então, se o contratante precisar mudar o projeto, ele terá que pagar um acréscimo do valor depois que o contrato já for assinado. A cláusula 6ª apresenta as obrigações da contratante, da cliente, que em caso de não cumprimento, o contratado tem o direito de romper com o contrato. Pode ser previsto e discriminado obrigações bem específicas conforme o caso de cada projeto. Alguns exemplos trazidos são que o contratante deve proceder com o pagamento pontual das parcelas e honorários devidos pela administração, que deve ser comunicado com antecedência prévia de tantos dias quaisquer alterações de projeto. O cliente deve executar a obra respeitando integralmente o projeto arquitetônico, entre tantas outras. A cláusula 7ª tratará sobre as obrigações do contratado, ou seja, do arquiteto. Aqui deve constar de forma discriminada tudo que deve ser entregue, em quantidades e prazos, bem como todas as atividades que deverão ser exercidas, como levantamentos, apresentações e supervisões. A cláusula 8ª, que é a cláusula penal, traz então que o contratado e o contratante, caso algum deles venha a rescindir o contrato sem uma justificativa plausível, eles vão ter que pagar uma porcentagem sobre o saldo da conclusão do projeto, e essa porcentagem ela é definida no dia da assinatura do projeto, onde ambos vão estar cientes que caso o contrato seja cancelado antes do devido momento, eles vão ter que pagar essa multa combinada. Tá de brincadeira comigo. A cláusula 9ª, ela nos traz os direitos autorais, onde os direitos autorais do projeto, eles pertencem ao contratado, porém, se o contratante exigir exclusividade do mesmo, ele então deverá fazer um pagamento de uma porcentagem de acréscimo sobre o presente valor do instrumento. E, em nenhuma hipótese, esse projeto ele poderá ser executado ou replicado pelo contratante em terrenos diferentes do citado na cláusula 2ª, e todas as especificações, elas devem ser rigorosamente seguidas. E também, o presente contrato ela não transfere ao contratante os direitos de uso de imagem atinentes ao projeto e às maquetes eletrônicas. Porém, o contratado ele pode continuar utilizando essas imagens e as maquetes eletrônicas para fins publicitários e de composição do seu portfólio. Auditoria aprovou as contas faz uma semana. Como eu disse, tá tudo bem. O dinheiro está confirmado. A auditoria aprovou as contas. A cláusula 10ª fala das disposições finais, que conforme consta no subitem número 5.3, não está incluído no presente contrato a responsabilidade técnica pela execução do projeto e, consequentemente, também não está o acompanhamento da obra. Caso esse contratante ele venha optar pelos serviços profissionais do contratado para os serviços de execução do projeto e acompanhamento da obra, um novo contrato de prestação de serviços deverá ser elaborado, o qual servirá como prova de sua contratação como responsável técnico pela obra. Fica advertido o contratante de que ele não poderá dar início à execução do projeto sem a contratação do profissional que tecnicamente se responsabilize junto à Prefeitura pela execução do projeto e acompanhamento da obra. Caso não seja contratado um responsável técnico para a execução do projeto e acompanhamento da obra, fica assegurado ao contratado o direito de ser comunicado por escrito pelo contratante acerca do início da obra. Essas disposições do contrato, elas não podem ser modificadas, alteradas e nem abandonadas, exceto por meio de instrumento escrito devidamente e assinado pelos contratantes. A prestação de serviços pelo contratado ao contratante, ela não implica em vínculo trabalhista entre as partes e reger-se exclusivamente pelos dispositivos do Código Civil Brasileiro. O presente instrumento, ele representa a totalidade da avença entre as partes relativas ao seu objeto, substituindo e quitando devidamente todas e quaisquer contratações anteriormente firmadas. O contratante ele não responderá solidária nem subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários e de ordem social decorrentes da contratação de pessoas por parte do contratado.
E a responsabilidade do contratado, ela não se estende ao acompanhamento e execução da obra, contratações de serviços e profissionais necessários, nem à compra de materiais necessários e nem tampouco ao pagamento dos materiais adquiridos e de serviços contratados. Então, não há identidade e solidariedade entre a responsabilidade dos profissionais contratados para a elaboração dos projetos e para a execução dos serviços da obra. Os documentos técnicos, eles só serão disponibilizados na extensão PDF. Serão somente disponibilizados em extensão DWG para os responsáveis pelos projetos complementares. Fica o contratante ciente que as etapas do projeto elas só darão início após a assinatura do presente contrato, em reconhecimento de firma em cartórios e pagamentos da primeira parcela. Os atendimentos a serem realizados pelo contratado ou contratante serão no escritório do profissional em horário comercial. Caso precise ser fora de horário comercial, o contratado ele tem direito ao recebimento do valor equivalente a uma visita técnica, ou seja, meio salário mínimo vigente no país. E o contratado, ele não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que estiverem em desacordo com os serviços por ele executado ou alterações solicitadas pela contratante que estiverem em desacordo com a legislação em vigor. O foro. Caso aconteça alguma eventual divergência oriunda e relacionada com o contrato, as partes devem esclarecer essa divergência com o foro da comarca da cidade.